Gente, boa noite. Nós estamos aqui ao vivo e na gravação no YouTube, ao vivo, tem uma musiquinha tocando que fala sobre família e talvez você esteja ouvindo aí ao fundo, um pedacinho. Família, família, né? Mamãe, papai, titia, quem é que atura, né? Esse pessoal todo a cada dia. Então, eu vou falar sobre, de certa forma, sobre autonomia, mas é impossível, não é impossível, mas eu quero contextualizar a autonomia dentro de um critério do padrão familiar. Eu sou psicólogo e hoje a minha entrevista é comigo mesmo, né? O Café com Zé, eu vou tomar café e vou falar sobre essa questão, então, sobre esse assunto, dentro daquilo que se chama terapia sistêmica familiar, a importância de um sistema familiar e os problemas que nós enfrentamos nesse relacionamento familiar. Então, a terapia sistêmica familiar, ela não considera linearmente uma família. Nós trabalhamos dentro de uma visão sistêmica, por isso chama terapia sistêmica familiar, e isso começou lá pelos anos 50 e vários estudos e foram sendo avaliados e trabalhados começou Itália, basicamente, Estados Unidos, enfim. Isso é a questão da história da terapia sistêmica familiar. Mas ela nós vemos então, nós trabalhamos considerando o sistema como um todo, né? E então nós não vemos a família como um sistema linear em que existe um culpado, um problemático, um doente, mas o sistema familiar, ele é uma unidade emocional, ok? Então todos os indivíduos presentes dentro daquele sistema, eles são afetados pela disfunção, pelos problemas que vão ocorrendo dentro dessa família, dentro desse sistema. E, então, todos são afetados por todos e isso aí se torna, de certa maneira, um encadeamento, né, dessas relações, do comportamento e dos resultados que essa família vai ter. Nós falamos sobre família funcional e família disfuncional. Existem famílias mais funcionais, ou seja, que funcionam de maneira mais positiva, mais adequada, e famílias disfuncionais, às vezes muito disfuncionais. Toda criança, ela nasce fusionada, ela nasce, eu tenho um neto, eu tenho 3 filhos, então quando você vê uma criança, a partir do momento que essa criança nasce, ela está totalmente presa à relação com a mãe, dependente dessa mãe, né? E dependente de cuidados que ela precisa, necessite, e isso é super comum, é saudável. A criança tem que ser limpa, ela tem que tomar banho, ela tem que dar comida para essa criança, enfim. Então, no início da vida da criança, dentro de um sistema familiar, essa criança ela é indiferenciada em relação a essa família, ou seja, ela está fusionada, ela está prisioneira emocionalmente, dependente fisicamente dos pais ou da família que esteja ali, daquele sistema que esteja ali funcionando. Porém, durante o seu desenvolvimento, a principal tarefa dos pais e daquelas pessoas que relacionam com a criança é ajudar essa criança a se tornar única, a se sentir única, a se diferenciar da família, alcançando sua autonomia. Então, só que nós precisamos lembrar que para um pai ou uma mãe, ou os pais, conseguirem ajudar e formar uma criança e ajudá-la a crescer de maneira saudável, de maneira autônoma, esses pais também precisam ser pessoas autônomas. É impossível um filho crescer autonomamente, com certa liberdade, né? De vez em quando eu vou usar a palavra liberdade, mas não existe ninguém que seja totalmente livre, nós somos interdependentes.
e vou falar um pouco mais sobre essa questão da autonomia, mas a criança ela precisa ser desenvolvida, se desenvolver para se tornar autônoma, a ponto de cuidar da vida dela. Eu estou me lembrando aqui, eu atendi um rapaz que ele já tinha mais de 30 anos, tinha uns 30 anos, e ele disse que muitas vezes ele estava na rua e ele se olhava a roupa que ele estava vestindo e ele não reconhecia aquela roupa, porque era a mãe dele, é profissional, trabalhava numa empresa em São Paulo, e quem comprava a roupa dele era a mãe dele. Né? Então ele abriu o armário, pegava uma roupa e vestia. De repente eu olhava e falava, isso aqui é novo. E aquelas outras roupas antigas, que a mãe considerava antiga, ela doava. Né? Então, eu preciso crescer, uma criança precisa crescer, ou eu já adulto preciso entender da necessidade de alcançar a autonomia, de ter, não viver por aquilo que eu sinto, ou numa dependência de pessoas, num relacionamento dependente, fusionado, mas raciocinando, pensando e decidindo de que maneira eu vou me comportar, como eu vou reagir, o que eu quero fazer, onde eu quero ir, o que eu quero comer, etc. Eu atendo uma pessoa agora, atualmente, e achei muito interessante porque ele tem um irmão e apesar da diferença de idade, a mãe vestia os dois com a mesma roupa, sempre. Quer dizer, por quê? Porque, quer dizer, se gêmeos já não é adequado, você imagina em dois irmãos com idades diferentes e indo para as reuniões, enfim, andando, passeando, vestido igual. Por que vestir igual? Qual o objetivo disso? Eles tinham que ser iguais? É a ideia de que eu trabalhei, eu lidei com os meus filhos, amo os meus filhos da maneira igual, né? Sempre fiz tudo igual para os meus filhos. Isso não existe. Tá? E voltando ao assunto, quer dizer, a pessoa, o indivíduo, desde tenra idade, ele precisa ser, no caso, quando criança, ajudado a se diferenciar do restante da sua família e do restante da sociedade. Isso depende muito dessa família, desses pais, e dessa família ser uma família funcional. Tá? Então, a gente sempre vai pertencer a uma família. Pertencer significa, então, participar, né? Saber que eu sou membro dessa família, partilhar das suas crenças, das suas atividades, dos valores, das regras. Eu faço parte de uma história familiar, lembrando também aqui, rapidamente, que quando a gente fala de família e de sistema familiar, nós estamos falando no mínimo da minha família, dos meus pais, dos meus avós. Então, eu não sou eu e mais 6 pessoas, né, que me influenciaram diretamente, sistemicamente, e a partir disso daí eu fui adquirindo comportamentos. Se eu fui uma criança que foi desafiada a cuidar de si mesma, a crescer, né, escolhendo, decidindo, provavelmente eu vou me tornar um adulto então mais autônomo, né? Então existe essa coisa do pertencer e existe o diferenciar. Diferenciar refere-se à afirmação de sua singularidade. Somos únicos, especiais, certo? Tem o lance aqui da impressão digital. Quer dizer, você imagina 7 bilhões de pessoas e cada uma singular, única, com uma única impressão digital. Isso é uma coisa louca, né? Mas só que muitas vezes as famílias elas desejam criar ali um relacionamento onde tudo funcione igual, onde as pessoas não possam ir muito longe, onde os indivíduos eles não são desafiados ao crescimento, não são desafiados a enfrentar a vida, a fazer escolhas e decisões próprias, certo? Então, existe a coisa do pertencer
e a coisa do me diferenciar. Então, eu preciso ter a competência e a segurança de sentir diferente, de pensar diferente, de repente de romper com padrões que essa família estabeleceu para ser família, né, historicamente, através das gerações. Então, o diferencial ele é importantíssimo, tá? Então, eu preciso, nessa questão da diferenciação, que me leva a uma posição autônoma, separar o sentimento do pensamento. Porque não é ser racional, mas é ter a capacidade de pensar. E pensando, tomar uma decisão que me favoreça, certo? Então isso é fundamental, a gente poder fazer escolhas próprias, iniciativas próprias, alguma coisa ou as coisas me fortalecendo, me beneficiando. Então, quando a gente fala de autonomia, então já disse que existe um sistema familiar, é no sistema familiar que nós nos desenvolvemos e ali aprendemos ou não a questão da autonomia, né, da segurança, de uma estabilidade emocional, de uma liberdade, né, que a família, os pais, no caso, nos dão ou devem nos dar para que a gente possa ter opinião, possa expressar. Em muitas famílias você sabe, né, que impedem os filhos de falarem, né? Cala a boca, criança não se mete em conversa de adulto, né? Quem você pensa que é? Só que a criança ela pode ser ouvida, ela pode naturalmente não ser atendida, né? Eu me lembro de uma família, um casal com 2 filhos, e de repente crianças de 4 anos decidiam que dia iam tirar férias e para onde iam. Quer dizer, isso é uma coisa absurda, né? Não faz sentido. Mas à medida que a criança pode ir sendo ouvida em relação à escolha da sua roupa, né? Alguma preferência ou outra preferência dentro da idade, dentro do padrão possível para isso acontecer. E a criança então vai crescendo com uma certa liberdade, né? Com uma composição de autonomia, escolhendo e decidindo sobre aquilo que possa ser decidido. Então, sistema familiar, ali dentro a gente cresce e a gente alcança ou não alcança a autonomia, numa certa medida. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Existe uma tabela de Self que fala sobre 4 níveis de autonomia. Mas eu preciso aprender a lidar com as minhas emoções, né, e lidar com os meus pensamentos. A psicologia cognitiva comportamental, ela fala sobre eu penso, eu sinto e eu reajo. Então, na maioria das vezes, você não consegue distinguir aquilo que você sente do que você pensa. Só que o sentimento, ele é sempre decorrente, qualquer coisa que façamos na vida, então estou mexendo aqui a minha mão, antes disso houve um pensamento que me levou a fazer esse movimento com a mão. A mesma coisa é aquilo que eu sinto. Então, muitas pessoas vão viver segundo aquilo que sentem. Elas estão prisioneiras do sistema familiar, da estrutura familiar, elas estão cumprindo um mito, cumprindo um ritual familiar, cumprindo um papel e cumprindo uma função que não é adequada àquela criança ou já àquele adulto, e não consegue pensar sobre o que escolher, como viver, não consegue fazer opção. Vivem segundo as suas emoções, se expressam emocionalmente, perdem o controle emocional e com isso são prejudicadas e o relacionamento também é prejudicado. Mas lembrando que dentro de um sistema familiar, né, os sistemas eles funcionam sempre para manter o que a gente chama de homeostase, que é o equilíbrio da família. Através do comportamento disfuncional de um indivíduo, o sistema familiar, a homeostase, o equilíbrio do sistema familiar, ele permanece. Por exemplo, papai e mamãe não falaram publicamente, mas há sempre a possibilidade da criança inconscientemente perceber o ambiente daquela família, daquela casa. Então, ambientes ansiosos vão gerar filhos ansiosos.
papai e mamãe começam a ter problema no casamento, problema conjugal, o filho na escola começa a dar problema de comportamento. Né? Por quê? Tirava excelentes notas, passa a ter problemas na escola, problema de comportamento, problema de resultado na avaliação que é feita. Por quê? Porque aquela criança que acaba se tornando um problema para os pais, ela está tendo a função de fazer com que esses pais permaneçam casados. Então, a doença daquela criança, o problema daquela criança, que a gente chama então de paciente identificado, esse comportamento inadequado, esse comportamento disfuncional, tem como objetivo fazer com que papai e mamãe estavam pensando em separação, ainda que a criança nunca tenha ouvido eles conversarem sobre isso, mas a criança então ela passa a ter uma disfunção para que esses pais passem então a se preocupar com ela, né, e com isso se mantendo casados. Então isso acontece, isso é um exemplo, você pode multiplicar isso aí por vários outros comportamentos, por várias outras circunstâncias. Então o objetivo aqui é então falar sobre o sistema familiar rapidamente, falar sobre como é importante que a criança, desde sempre, ela tenha a possibilidade de se diferenciar, de fazer algumas escolhas cabíveis e possíveis à idade dela, para que ela possa ir crescendo então e fazendo escolhas, fazendo opções para a sua própria vida e se diferenciando das outras pessoas, do seu sistema familiar ou da sua casa, enfim. Ok? Vamos ver aqui qual é o outro assunto que eu tenho aqui relacionado. Bom, falando de autonomia propriamente, Kant ele disse que a autonomia é a capacidade da vontade humana de se autodeterminar, efetuando racionalmente suas escolhas. Ok? Que foi o que eu falei ainda há pouquinho, de uma maneira mais comum, mais simples, mas essa definição ela explica o que é a autonomia, um comportamento autônomo. Então, é a capacidade da vontade humana, eu quero, né? Eu quero ser alguém diferenciado, eu quero ser único, eu quero ser singular, né? Então, é essa capacidade e essa efetuando racionalmente as escolhas. Então, eu preciso deixar de viver segundo aquilo que eu sinto, mas eu preciso raciocinar por que é que eu estou escolhendo isso, né? O que é que eu quero fazer, onde é que eu quero ir, o que é que eu quero comer, ok? Então, esse é o objetivo. Autonomia tem a ver com eu decidir aquilo que me faz bem, o que é que me faz bem, o que é que do que é que eu preciso agora, qual é a minha necessidade real, né? O que é que eu vou poder fazer para ser feliz. Então, o que é que eu vou poder fazer, o que eu devo fazer para ter orgulho de mim mesmo. Ser feliz é uma expressão muito genérica, mas a felicidade tem a ver com autonomia, onde eu cuido de mim, onde eu me protejo, onde eu tenho a possibilidade de desenvolver a minha vida, minhas escolhas, meu casamento, minha profissão, sem que eu faça um curso, porque meu pai, lá em casa, na minha família de origem, a ideia era minha irmã fazer medicina e eu fazer engenharia, porque esse era o padrão da época, né? Daria uma grande satisfação aos meus pais, né? Já pensou a importância? Uma filha médica e um filho engenheiro? Era um padrão, certo? A minha irmã até seguiu a área da saúde e eu também, de certa forma, mas primeiro fiz teologia, eu sou bacharel em teologia, e depois fui fazer psicologia, totalmente longe dessa linha da opção do meu pai, né? Para dizer a verdade, eu não passei para engenharia e fui fazer física, não educação física, mas curso de física, né? Fiz 3 anos, a um dia eu me levantei da cadeira lá da faculdade, fui embora para casa, nem tranquei matrícula
porque não tinha nada a ver comigo, né? E aí desisti da expectativa que meu pai tinha sobre mim de eu ser um engenheiro. Então, eu preciso, você precisa, nós precisamos nos liberar das expectativas, daquilo que os outros querem nos impor, né? Ou que elas nos oferecem. Às vezes, esse oferecimento é de maneira muito sutil, né? Não há uma imposição. Mas, ai, o papai queria tanto que você, ai, mamãe gosta tanto quanto você, ai, se você não fizer assim, vai ser uma dor terrível para o seu pai. Ai, se você não seguir a carreira, se você não der continuidade à empresa, ai, se seu pai é advogado, você precisa ter um escritório inteiro, né, cheio de clientes para você continuar, você vai ganhar muito dinheiro. E aí a pessoa vai e faz o curso de direito, às vezes consegue se manter, trabalha e tem resultado, mas algumas vezes é uma pessoa insatisfeita. Não vamos dizer infeliz, mas uma pessoa insatisfeita com aquilo que está fazendo. Uma pessoa não autônoma, ela vai precisar sempre de alguém para suprir as expectativas dela. Eu preciso me casar, eu preciso ter um amigo, ou eu preciso ter muito dinheiro, ou eu preciso ter um carro maravilhoso, eu vou precisar de alguma coisa, eu vou precisar de alguém, eu vou precisar de que as circunstâncias, né, à minha volta me supram, porque eu não me sinto suprido internamente. Minhas emoções, elas estão debaixo do controle de outra pessoa. A minha vida segue de acordo com o que pensam sobre mim, com o que desejam para mim, né? Então, tem gente que casa porque quer ser feliz, vou casar para ser feliz. E outros casam dizendo, olha, eu vou te fazer feliz. Então, antigamente usava-se uma expressão, não sei se hoje também, mas minha cara metade. Ah, eu quero lhe apresentar minha cara metade. Quer dizer, então você não é uma pessoa inteira, né? Então você é uma pessoa pela metade e ela é a outra metade. Então a responsabilidade de fazer alguém feliz, se eu não consigo fazer você feliz, o resultado disso provavelmente vai ser culpa. Eu vou me sentir culpado, porque a outra pessoa vai me cobrar. Você prometeu, eu tinha uma expectativa e etc. Então uma pessoa autônoma, ela vai ter a capacidade de poder viajar sozinho, né? Já tive clientes no consultório que um dos sonhos era fazer uma viagem sozinho, porque estou me lembrando aqui de dois ao mesmo tempo, mas é basicamente a mesma questão. Eu nunca dirigi em estrada, nunca viajei sozinho e eu resolvi ir. Ele foi até pertinho, no caso esse rapaz foi para um local perto, mas conseguiu ir dirigindo, ele tinha carro, conseguiu ir dirigindo, passar alguns dias fora de casa, porque ele estava fusionado com a mãe, preso a uma estrutura emocional familiar. A moça foi de avião para uma determinada cidade, viajou sozinha, ela tinha decidido fazer isso e estar só, chegou lá, alugou um carro e curtiu a cidade em que ela estava hospedada. Tá? Então, a autonomia emocional também vai me levar a descobrir o meu propósito. Eu sou feliz com o que eu faço? É uma pergunta que eu preciso fazer, que você precisa se fazer. Você é feliz com aquilo que você faz? Eu, basicamente, sou muito feliz com o que eu faço. Quer dizer, sou um líder espiritual e tenho um consultório e agora essas palestras, então é o tipo de coisa que me completa, né? Eu sou muito satisfeito com a minha vida, hoje, com aquilo que eu faço, né? Porque a gente não vai ter tempo, mas eu fui uma pessoa extremamente fusionada, emocionalmente prejudicado, com uma história de vida bastante complicada, mas eu vim aprendendo através dos cursos, da faculdade e principalmente da terapia, né, que me ajudou de maneira fundamental a ter consciência de quem eu sou, ter consciência dos problemas que eu vivi e ter consciência então de quem eu sou, ter consciência do que eu deveria deixar, de como eu deveria me comportar e fazer escolhas que me beneficiassem, né? Então, é a busca por ser feliz. A autonomia, ela te dá a capacidade de você ter liberdade, resultado, melhor dizendo,
na sua vida financeira, na sua vida emocional, na sua vida familiar, nos relacionamentos, né? Então, por exemplo, na estrutura, dando um exemplo de autonomia, nós em casa, meu sistema familiar, na minha família, todo ano nós fazemos uma viagem, já há alguns anos. Então, somos eu, Leice, Danilo, Gabi, as crianças, Thales, Letícia, Fernando e Ian agora, né? Todo ano nós saímos. E a gente decide juntos para onde vamos. E ano passado resolvemos, no Natal, resolvemos ir para uma praia em Santa Catarina. Ok, fizemos várias viagens, todos os anos, sempre nessa época, próximo dessa época de Natal Ano Novo. Mas Ana Letícia e Fernando resolveram não ir junto dessa vez, porque eles não gostam da praia para onde nós íamos, do local em que a gente está ali, certo? E tiveram a opção de ficar. Ninguém criticou, ninguém brigou, ninguém... não. Foi uma opção que eles fizeram, uma opção autônoma, e a gente respeitou o fato deles não irem ou não quererem ir. Então, isso fala de autonomia, né? Então, como eu disse ainda há pouco, a autonomia emocional dos filhos precisa passar pela liberação dos pais. Os pais precisam liberar os filhos para serem eles mesmos, para crescerem, né? Para romperem padrões. Criança, adolescente, jovem, adulto, vai cuidar da sua vida, né? Esses dias eu li uma manchete, a mãe do Renan Bolsonaro, o garotão lá que mora na Barra, ali no Rio de Janeiro, né, que pegou todas as meninas do condomínio, segundo o pai, nem sabia, enfim. A mãe, a expressão da mãe é: meu bebê pegou Covid. Um garoto, sei lá, de 20 anos, meu bebê pegou Covid. Gente, é bebê? Emocionalmente, provavelmente sim. Tentando se afirmar, eu não conheço ele, né, mas é o tipo de situação que uma mãe que chama um filho de 20 anos de bebê é uma criança emocional. Essa mãe está retendo esse garoto, esse jovem, e provavelmente impedindo dele ser bem-sucedido, né? Ser bem-sucedido é ser feliz com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos. Um dia eu estava indo para a casa da Ana Letícia com o Thales e passamos por um bairro assim lindo, só casão, né? E eu falei: poxa, já pensou, Thales, morar numa casa dessa, né? Puxa, deve ser legal, né? Você morar bem. E eu fiquei assustado assim, né? Impactado, quando o Thales falou: mas eu tenho uma boa casa, eu moro numa boa casa. Quer dizer, eu sou feliz com o que eu tenho. Eu fiz opções, eu fiz escolhas, para mim tá bom. Não é que você não possa querer mais, né? Mas é estar satisfeito com aquilo que você tem, porque estando satisfeito com o que eu tenho, com o que eu vivo, né? Tendo autonomia, eu vou prosperar, vou crescer, vou chegar em outros níveis, com outros resultados. E isso é fundamental, tá? Falando naquela escala, né, eu mencionei rapidamente, uma escala de diferenciação do self. A primeira medida são pessoas que têm uma diferenciação mínima do eu, né? Então, são pessoas que funcionam nessa categoria, elas vivem em um mundo de sentimentos, certo? E são quase inteiramente dependentes das demais. Então, estão sempre sentindo emocionalmente prisioneiras das outras pessoas, do desejo da outra pessoa, não conseguem romper emocionalmente com o sistema familiar, não conseguem fazer escolhas, muitas vezes não conseguem casar, às vezes casam, mas não conseguem sair daquela estrutura do sistema emocional que aprisiona, mora todo mundo próximo um do outro, as casas às vezes são contíguas, almoça todo dia na casa da mamãe, que é porque é mais fácil e etc, porque a mamãe está sempre pronta para receber, e ali tem a chave da casa da mamãe,
Enfim, a mãe tem a chave da casa dele ou dela e há uma invasão de privacidade muitas vezes. Então são famílias fusionadas emocionalmente, dependentes, que ou se dão muito bem e com isso mantém o sistema funcionando, ou brigam. Sabe que briga muitas vezes é a maneira de manter o sistema equilibrado, né? Assim como eu dei o exemplo do garoto lá com problemas na escola, também briga-se e ali aquilo se torna, por incrível que pareça, um jeito de fazer com que essa família permaneça ligada. Então, as pessoas nessa categoria, nesse nível emocional, elas são incapazes de distinguir a emoção da razão. Certo? Por isso, por exemplo, as brigas ou essa fusionamento aí das pessoas onde você não diferencia ninguém. Elas são extremamente, isso aqui é importante, elas são extremamente reativas, né, ao que acontece, exageradas, emocionalmente se expressam, brigam, querem emitir opinião, querem ter razão, né, e têm dificuldades para relacionar. O segundo nível são pessoas que funcionam de maneira limitada e são facilmente influenciadas ou influenciáveis. Elas não têm uma opinião própria. Certo? No terceiro nível você tem pessoas com opiniões bem diferenciadas que assumem suas opiniões e apoiam-se menos na opinião dos outros. Ok? E por fim, o quarto nível de pessoas com autonomia adequada são aquelas que se sentem seguras de quem são, sabem quem são, têm consciência dos seus problemas, das suas dores, das suas necessidades passadas, do que viveram nas suas casas, nas suas famílias de origem, mas hoje são pessoas então conscientes e seguras de si mesmas, que sabem o que querem, onde querem ir, o que querem fazer da vida. Então elas vão ter uma opinião definida, né, clara e definida, embora, e isso é muito importante, o fato de eu ter uma opinião, uma clareza sobre o que eu penso, o que eu quero, não quer dizer que eu tenha necessidade, a obrigação de expressar de forma rígida, tentando justificar ou tentando explicar ou convencer as outras pessoas à minha volta de que aquilo é o melhor para todo mundo. Então, elas assumem responsabilidade, pessoas saudáveis emocionalmente, assumem responsabilidade pelos seus atos, elas são tolerantes, né, em relação às opiniões de outras pessoas e elas não vão entrar em debate para provar que estão certas. Eu não preciso debater com você se eu sou pró ou sou contra, em quem votei, não votei. Cada um tem, aí eu quero que você, é uma questão de limites, um outro assunto, mas eu me respeito, quero que você me respeite. E eu respeito você, respeito sua opinião, sua posição. Ok? Então, isso é um pouquinho do que é a autonomia e a necessidade, a importância e a necessidade de nós buscarmos uma vida mais saudável, uma vida mais autônoma, com decisões, aproveitando as oportunidades. Quantas oportunidades eu deixei passar na minha vida porque eu dependia emocionalmente de outras pessoas. Ok? Então, se você tem vivido dessa forma, procure ajuda. Procure uma ajuda profissional. Estamos praticamente terminando esse momento de live. Nós vamos, eu digo nós porque já apresentei aqui o Israel e o Honório, eles trabalham, na verdade, isso está acontecendo por eles, né, porque eles são instrumentos aqui técnicos, é a minha técnica para essa live ir ao ar e outros projetos que estão sendo estudados. E um deles são algumas palestras que eu farei nessa área de terapia sistêmica familiar. Então, proximamente estará sendo divulgado. Também tem um grupo de homens, estou começando o primeiro grupo de homens agora na próxima terça-feira, de 20 às 22 horas. As vagas ficaram esgotadas e a gente está lançando um outro grupo que deverá funcionar a partir de outubro, né, se não me engano. Né? A partir de outubro. Ok?
E avisar você que está comigo aqui nessa noite que terça-feira que vem o assunto será resiliência. A entrevistada de terça-feira é uma profissional maravilhosa, minha terapeuta, ou uma das minhas, eu tenho a sorte de ter duas terapeutas. Ela é uma das professoras do curso de especialização em terapia sistêmica que eu faço, a doutora Silvana Pérez da Almeida. Ela estará aqui não, lá no Rio de Janeiro, né? Ela é do Rio, mas estaremos conversando sobre resiliência. A Silvana é uma querida amiga de muito tempo, né? Tem me ajudado muito no aspecto emocional e uma excelente profissional reconhecida no meio, e ela vai estar conosco então falando sobre resiliência, ok? Eu acho que é isso. Eu quero que você pense em você. O movimento, o caminho da saúde emocional é movimento. Então movimente-se, busque consciência, busque pensar a respeito da sua história, a pensar a respeito daquilo que você tem feito, de como você tem vivido, quais têm sido as suas opções, que tipo de vida você está vivendo hoje, como é que você vai conseguir romper com o sistema familiar de maneira saudável. Romper não é brigar, não é, mas é você ter a capacidade de ter autonomia, de decidir se vai ou não vai, se quer ou não quer, ok? Então pense em você, você precisa ser sua prioridade, ok? Um abraço e até lá.